A história começa com a protagonista tendo outro sonho, de como ela morreu na sua vida passada, em um orfanato que pegou fogo. Ela acorda com a sensação de seu corpo derretendo nas chamas, e que para ela, isso ainda é muito real e traumatizante. Ela se levanta e chega na cozinha dando bom dia para as outras empregadas, que dão um bom dia para ela de cara fechada. Ela olha para um prato do café da manhã e pensa que está delicioso, mas infelizmente não é para ela. Andando nos corredores com a bandeja de café da manhã, a pequena menina lembra que ela é uma reencarnada neste mundo, mas que os seus pais morreram em um acidente perto das terras dos demônios, que fica no norte, e que seu tio a pegou para cuidar dela, mas que ela acabou virando uma empregada. E sua vida se resume a viver em um quarto e passar fome. Ela passa e vê um quadro de pessoas sendo queimadas em estacas. Nesse mundo eles fazem isso com quem tem lembranças da vida passada. A garota fica com medo que ela possa ter esse destino. Ela escuta uma conversa entre o tio dela e sua tia, que uma das filhas precisa se casar com o Lorde Monstro, para pagar uma dívida de 10 anos atrás, por ele ter sido salvo pelo Lorde Monstro, porque ele estava em um território cheio de demônios, procurando os documentos da herança da sua sobrinha Letícia, mas que ele não teve sucesso em obter esses documentos. Letícia chega para entregar o café da manhã para seu tio, e um documento cai em seus pés. Sua tia pede para ela jogar no fogo. Aquele era o contrato que seu tio tinha feito com o Lorde Monstro. Letícia se abaixa e pega o documento para ler. Estava escrito que o tio dela prometeu uma de suas filhas, que em 10 anos ele mandaria para o castelo do Lorde, para ela se casar com o Lorde Monstro. E se esse juramento não for cumprido, o templo confiscaria todos os bens da família, e eles iriam apodrecer na prisão. Até que o tio de Letícia lembrou que ela tem o sangue dele. Letícia fica em choque e pergunta se ela será mandada para o Lorde. Suas primas falam que ela é uma bruxa, e por isso ela vai se dar bem com aquele monstro. Letícia, revoltada com suas primas, fala que elas não têm provas que ela é uma bruxa. As meninas falam que já viram ela falando uma língua estranha enquanto dormia. Nesta hora Letícia derrubou a bandeja no chão, pensando que aquela língua estranha era coreano. A família inteira olha para Letícia. A tia pergunta para ela se ela sabe o que fazem com as bruxas. Letícia fica desesperada e pensa que se ela for examinada pelo templo, seria uma questão de tempo até descobrirem que ela tem memórias da sua vida passada. A tia se aproxima de Letícia e diz que está preocupada com a segurança dela, e ela dá 2 opções para Letícia. Letícia foi adotada pelo tio como filha, e ela foi mandada para o norte. Enquanto Letícia estava indo rumo ao norte, ela pensava que, apesar do que dizem, o Lorde Monstro é uma pessoa, e que mesmo sendo perto das terras dos demônios, ainda existem pessoas morando naquele lugar, e que iria ficar tudo bem, melhor do que ser queimada em uma estaca. Os cavalos ficaram agitados e Letícia desceu da carruagem. Ela observa uma nuvem de poeira logo à frente. Parecia que era outra carruagem, mas na verdade era um bando de duendes. Os cocheiros, vendo aquela situação, deixaram a pequena Letícia para trás, e saíram com a carruagem a toda velocidade. Letícia cai no chão e logo todos os duendes estavam perto dela, dizendo que ela era uma humana fresca. Ao perceber que os duendes estavam hipnotizados por carne humana fresca, ela conseguiu rapidamente fugir da vista deles. Eles percebem que ela não estava mais no chão e começaram a procurar por Letícia. Ela pensava que iria morrer novamente mesmo na sua segunda vida. Ela achou que seria bem melhor se casar com o Lorde Monstro, mas ela percebeu que na carroça dos duendes havia alguns recipientes de gás butano. Letícia teve uma ideia, mas era um pouco arriscado. Mas se ela tivesse sucesso, isso daria a ela uma chance para escapar. Ela caminhou com muito cuidado até o gás. Assim que ela pegou um dos recipientes, eles perceberam Letícia, e gritaram que a humana fêmea estava perto da carroça, segurando o gás na mão. Ela pensava que era tudo ou nada. Os duendes estavam se perguntando o que ela estava fazendo. E como uma antiga fã de beisebol, ela não poderia errar o arremesso. Ela arremessou o gás contra o monstro cargueiro, que tinha chamas em algumas partes do seu corpo. Ela estava colocando toda a sua esperança que o gás cairia nas chamas. No entanto, o gás acertou na cabeça de outro monstro, mas o outro pegou o gás com os dentes. Os duendes deram risada de Letícia dizendo que eles conseguiram pegar, mas a sorte estava do lado dela e o gás começou a vazar, e rapidamente veio a explosão, e Letícia teve sucesso com seu plano. No entanto, a felicidade dela acabou rápido, pois a explosão só deixou eles machucados e com muita raiva. Eles diziam que iam matar ela, e que iriam contar para o grande demônio. Letícia pensava que de jeito nenhum o grande demônio estava por perto. Mas quando ela olha para cima, ela viu um ser com uma capa portando uma espada, mas ele tinha uma cabeça com chifres e parecia estar bem irritado.
Ela levou um susto e pensou que era o seu fim. Os duendes estavam indo para cima de Letícia, e a criatura com chifres levantou sua espada e fez um ataque em direção a Letícia, que estava em desespero. Ela sentiu uma onda de impacto. Quando ela abriu os olhos, ele estava parado do seu lado segurando a espada banhada de sangue. Letícia viu um brasão de dragão com 2 pares de asas. Aquele era o Lorde Monstro, mas também seu futuro marido. Letícia foi levada ao castelo da família do Lorde Monstro. Ela estava distraída pensando nas coisas ruins que muitos falam sobre aquela família. Uma senhora tocou nos ombros de Letícia, chamando ela de jovem senhorita. Ela regalou os olhos e deu um grito, chamando a atenção de muitos ao seu redor. Enquanto ela tentava acalmar Letícia, uma mulher dá uma bronca nela, dizendo que ela tinha assustado a jovem quando falou com ela. A senhora disse que só queria oferecer alguns biscoitos para ela. Nessa hora chega uma senhora se apresentando. Seu nome é Alexa, a governanta do castelo. Ela pede para as outras se apresentarem. Vastian se apresenta e diz que é uma babá e também uma orientadora. E por fim a senhora que ofereceu biscoitos para Letícia. Seu nome é Casarro, a cozinheira. Depois da apresentação, Letícia ficou ainda mais assustada. A babá Vastian diz para Letícia que a viagem não deveria ter sido nada fácil, e que iria levar ela até seu novo quarto para ela descansar. Enquanto Letícia caminhava com a babá, ela pensava que talvez seria devorada ou sacrificada. Talvez se tornaria uma escrava. Letícia viu uma porta trancada com correntes. Ela chamou Vastian e perguntou o que era aquilo. Vastian fez uma cara sinistra e disse que ela iria descobrir em breve. Letícia fez uma cara de choro e pensou que os rumores eram verdadeiros. Deitada na cama, ela pensava em fugir para morrer fora do castelo, porque assim talvez ela iria reencarnar em uma outra vida. Ela se vira na cama, com medo que talvez o Lorde Monstro entre no quarto à noite e espete ela. Letícia olha para a porta e resolve ver se está destrancada. Para a felicidade dela, a porta abriu. Ela põe a cabeça para fora e engole seco. Quando ela estava nos corredores, ela viu 2 homens passando. Ela correu e tentou se esconder. Ela fica aliviada por conseguir escapar, mas ela escuta vindo de trás dela uma voz, e pergunta o que ela estava fazendo ali. Quando ela olha, era o Lorde Monstro perguntando para Letícia onde ela está indo. Letícia olha para a máscara dele, e ele olha para o rosto dela. O Lorde Monstro desceu umas escadas e pede para ela seguir ele. Ela pensa um pouco se realmente deveria ir com o Lorde Monstro. Ela segue ele até uma espécie de biblioteca. Ele ativa uma passagem secreta. Ele fala para Letícia que se ela for por aquela passagem sairá nos estábulos, e assim ela poderia pegar um cavalo e fugir. E se ela pedir ajuda ao cavaleiro que está no estábulo, ele levará Letícia com segurança até o limite da região sul. Ela pergunta para ele o que está acontecendo. O Lorde Monstro fala que se ela estava tentando fugir, é para andar logo, porque assim ele conseguiria terminar de ler o livro. Letícia olha na mão dele e vê um livro com o título As Crônicas do Coelho Sabugueiro. Ao ver o livro, ela ficou parada, e o Lorde Monstro fala que ela deveria ir embora. Ou por um acaso não tinha ouvido os rumores sobre ele? Ela disse que tinha ouvido sim. Ele fala que se ela ouviu os rumores, era para ela fugir logo. Ela fala que mesmo que ela vá embora, ela não tem dinheiro nem para onde ir, e que contanto que ele deixe ela sobreviver como noiva dela, ele fala que não pode. Ela fica desesperada e diz que já esperava que ela ia ser comida ou sacrificada. Ele faz uma cara bem engraçada e pergunta por que ele iria comer ela. Letícia diz que era porque ela é gostosa. Ele diz que ela está entendendo errado, enquanto ela gritava desesperada dizendo que não queria morrer, e que muito menos morrer queimada. Ele grita para Letícia que ainda é menor de idade. Ela para de chorar, olha para a cara dele e diz: "Oi, perdão?"